Vamos lá. Se vocês entenderam riqueza, normalmente a gente confunde. Quando a gente fala às vezes, porque tal lugar tem uma diversidade muito grande, na grande maioria das vezes nós estamos querendo dizer que tal lugar tem uma riqueza muito grande. Até porque muitas vezes a gente não conhece o número de indivíduos de cada espécie que está lá. E vocês vão ver que diversidade é uma coisa muito diferente. Diversidade é a relação entre a riqueza de espécies e a distribuição relativa de suas abundâncias. O que eu quero dizer com isso? Pensem da seguinte forma: eu tenho duas áreas. Uma área com. As duas áreas têm 4 espécies. Ou seja, a riqueza é de 4 espécies. Cada uma delas, na primeira área, você tem uma espécie extremamente abundante. Ela domina essa região. Essa primeira área, apesar de ter 4 espécies, tem uma espécie dominante, enquanto que as outras possuem pouquíssimos indivíduos. A segunda área também tem 4 espécies, mas existe uma homogeneidade, uma equitabilidade ou uma equitatividade do número de indivíduos. É tudo a mesma coisa. Eu estou falando a mesma coisa. Se ela é muito homogênea ou ela é muito equitativa. O número de indivíduos entre elas é muito parecido. É provável, apesar das duas terem a mesma riqueza, de que essa que tem maior homogeneidade seja mais diversa do que aquela que tem dominância. O conceito de diversidade ele envolve riqueza e equitabilidade ou homogeneidade. Então, você tem que considerar esses dois aspectos. Eu vou mostrar para vocês um gráfico onde eu exemplifico isso com essas duas teóricas comunidades, para que vocês entendam exatamente como é que isso funciona. Tá bem? Olha aqui. Bom, partindo do princípio que vocês entenderam essa questão da homogeneidade entre as comunidades ou entre o número de indivíduos de uma das espécies dentro de uma comunidade, agora vocês têm que entender de que nós temos tipos diferentes de diversidade. Nós hoje estamos falando de diversidade de espécies. Hoje, em nível de comunidade, nós estamos falando de diversidade incluindo espécies. Então, você tem, como eu falei, uma maior riqueza, ela favorece uma maior diversidade, apesar de você precisar avaliar isso em função do número de indivíduos de cada espécie. Agora, nós falamos na aula de populações e vamos falar na aula de ecossistemas sobre outros 2 tipos de diversidade. Na aula de populações, nós abordamos rapidamente uma questão de diversidade genética, onde dentro de uma determinada população é extremamente importante que você tenha diversidade genética, porque se você a população é exatamente igual, se surge uma doença que mata mata todos. Se ela é muito parecida,
Quando você pega genes com recessivos, por exemplo, com albinismo, com doenças mentais e outras coisas potenciais, deformidades, isso pode aumentar a sua prevalência, o seu número de ocorrência dentro da população. Por isso que é extremamente importante você ter diversidade genética. E o que nós vamos ver mais para frente é a importância de você ter diversidade de habitat. Imagine que se você já assistiram um filme antigo chamado Waterworld, com Kevin Costner, onde o mundo todo era água. Ele sofreu um dilúvio e ficou só água. O que acontece? Você acaba tendo espécies somente adaptadas à água. Isso é extremamente importante, por exemplo, quando nós formos falar de áreas protegidas e unidades de conservação, de que os nossos parques nacionais tenham diversidade de habitat. Porque se ele for todo rocha, você só vai ter espécies de rocha. Agora, se você tiver pasto, mata, água, campo, você vai ter uma diversidade maior de espécies, tá certo? Nós vamos voltar a falar sobre isso, vocês não precisam se preocupar. Só para testar de novo, pensem nisso daqui. Onde tem maior diversidade? Nós temos a maior diversidade nessa estrutura de comunidade, ou nós temos maior diversidade aqui? Veja só, aqui nós temos, é muito parecido com aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Aqui vocês têm uma espécie altamente dominante, 6 indivíduos, e as outras 3 espécies com 1 indivíduo. Aqui você tem 2, 2, 2, 1. A distribuição é muito mais homogênea. Você também tem 4 espécies, em ambos os casos você tem 4 espécies, mas em um deles você tem uma elevada dominância, enquanto que no outro você tem uma homogeneidade. Qual é o problema de você ter tão poucos indivíduos, ou seja, você ter uma dominância tão forte? É que essas espécies com baixa ocorrência, elas podem facilmente ser eliminadas. Vamos imaginar que, de repente, esse animal, sei lá, se machucou e foi predado. Como ele tinha só um indivíduo, ele sumiu. Então vejam que com isso você tem, a longo prazo, pouca chance dessa comunidade continuar existindo com 4 espécies. É isso que acontece. Tá certo? Aí nós vamos discutir o outro ponto. Nós já falamos de riqueza, nós já falamos de diversidade, e agora nós vamos discutir a questão de estrutura espacial. Por que que algumas espécies preferem o topo das árvores? Por que que outras preferem o meio e outras ficam no chão? Para usar um exemplo prático e real, eu vou descrever para vocês. Isso aqui é uma foto de uma rocha na praia, na areia. E aqui vocês podem ver nitidamente que existe uma divisão. Vejam só como, se a gente se esforça um pouquinho, até porque na natureza nada é tão linear nesse caso, mas vocês podem ver o seguinte: aqui para cima você tem essa estrutura que parece meio craquenta, que é justamente craca. Nós já falamos sobre a craca. A craca é um crustáceo
que suporta condições de ausência de água por mais tempo do que moluscos. E é o que a gente vê aqui. Aqui a gente vê uma situação onde você tem craca. Aí, logo abaixo, você começa a ver essas manchas mais escuras. Aqui, ó, ele vem até aqui. Isso aqui é um molusco, é um mexilhão. É uma espécie muito boa de comer e que tem uma certa capacidade de suportar a ausência de água. Tanto que você pode ver que na maré baixa, ó, a água está aqui. Logo abaixo dele, dessa faixa mais escura, você tem uma outra faixa que vem aqui, tudo isso aqui até o nível da água, que também é um molusco, só que isso é ostra. Então vejam, você tem uma estrutura completamente diferenciada e uma zonação diferente. Eu vou tentar fazer um desenho para explicar isso para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Bom, vejam o seguinte. Você tem uma rocha aonde parte dela está permanentemente abaixo do nível da água da maré baixa e parte dela está acima do nível da água na maré baixa. Bom, vou pegar aqui. O que nós temos? Esse cursor dele é minúsculo. Aqui. O que nós temos? Nós temos, acima da água, na maré baixa, nós temos 3 estratos. Abaixo da água, e depois quando eu voltar lá eu mostro para vocês que tinha lá umas manchas verdes, nós também vamos encontrar, na teoria, 3 estratos.